A contabilidade de custos, no princípio, foi desenvolvida para atender as empresas industriais. Mas hoje, alguns dos seus conceitos se difundiram e estão sendo utilizados também para a determinação de custos em empresas comerciais, de serviços ou mesmo em instituições financeiras. Assim como a contabilidade mercantil, ela utiliza terminologia própria, cujos termos muitas vezes são usados com diferentes significados. Assim, torna-se necessário definirmos o nosso entendimento sobre as diferentes terminologias de custos, permitindo uma uniformização de conceitos. Em primeiro lugar, é necessário diferenciar métodos de avaliação de sistemas de custeio de estoques. Os métodos de avaliação objetivam determinar o valor do saldo de estoques ou do custo de suas baixas ou saídas e podem ser utilizados em empresas comerciais ou industriais. Enquanto que os sistemas de custeio destinam-se principalmente nas empresas industriais a permitir a acumulação de custos de produção a fim de alocar aos produtos todos os gastos necessários para produzi-los. Auxiliar a administração na determinação do mix de produtos, ou ainda permitir um controle e um acompanhamento dos custos incorridos no processo produtivo. Entretanto, antes de analisarmos os sistemas e métodos de custeio, vamos definir as terminologias geralmente utilizadas pelos profissionais ligados à área de custos. Na contabilidade de custos, qualquer que seja o método ou o sistema, necessita da distinção entre custos, despesas e perdas. Teoricamente, a distinção é fácil. Custos são gastos ou sacrifícios econômicos relacionados com a transformação de ativos. Por exemplo, requisição de matéria-prima ou salários e encargos do mês. Enquanto que despesas são gastos não aplicados na transformação de ativos, mas necessários ao esforço de gerar receita e provocam redução do patrimônio líquido. Exemplo, comissão de vendas, impostos e despesas financeiras. Já perdas são gastos geralmente não previstos e não estão ligados ao processo produtivo regular, nem ao esforço de gerar receita. São exemplos de perda. Gastos decorrentes de paradas imprevistas da fábrica, o roubo de um veículo, incêndios, inundações, obsolescência de um produto. Gasto é o termo genérico que pode representar tanto um custo como uma despesa, ou uma perda. Por outro lado, os custos podem ser classificados ou analisados seguindo sua natureza, ou seja, a classificação de custos em diretos e indiretos destina-se a apurar os custos de produção e o sistema de custeio por absorção que detalharemos adiante. Custos diretos são aqueles que podem ser diretamente, sem rateio, apropriados aos produtos, bastando existir uma medida de consumo, como quilos, horas de mão de obra ou de máquina, quantidade de força consumida, etc. De uma maneira geral, identificam-se com os produtos e aumentam ou diminuem em função da quantidade produzida.
Custos indiretos são aqueles que, para serem incorporados aos produtos, necessitam da utilização de algum critério de rateio, como aluguel, iluminação, depreciação, salário de supervisores. Na prática, a separação de custos em diretos e indiretos, além de sua natureza, leva em conta a relevância e o grau de dificuldade de medição. Por exemplo, o gasto de energia elétrica é, pela sua natureza, um custo direto. Porém, devido às dificuldades de medição do consumo por produto, ao fato de que, ao valor obtido através de rateio, em geral, pouco difere daquele que seria obtido com uma medição rigorosa, quase sempre é considerado como custo indireto de fabricação. A classificação em custos fixos e variáveis destina-se a permitir a determinação da margem de produção ou o custeio pelo sistema variável. Os custos fixos são aqueles cujo total não varia proporcionalmente ao volume produzido. É o caso, por exemplo, de aluguel, seguro de fábrica, etc. Um aspecto importante a ressaltar é que os custos fixos são fixos dentro de uma determinada faixa de produção. E, em geral, não são eternamente fixos, podendo variar em função de grandes oscilações no volume de produção. Custos variáveis são os que variam proporcionalmente ao volume produzido. É o caso do custo da matéria-prima empregada, da embalagem utilizada e da mão de obra usada na fabricação do produto. Outros conceitos também são utilizados na contabilidade de custos. Por exemplo, se dá o nome de custo de transformação ao esforço empregado pela empresa no processo de fabricação de um determinado item. Estão aí classificados custos como os de mão de obra direta e indireta, energia, horas de máquina, etc. Não são considerados custos de transformação os custos de matéria-prima e os outros produtos adquiridos prontos para o consumo. Custo primário é a soma simples de matéria-prima e mão de obra direta. Não deve ser confundido com o custo direto, que tem um conceito mais amplo, incluindo, no segundo, os gastos com materiais auxiliares, energia elétrica, etc. Na relação de custos que estamos vendo, temos ainda os gastos com materiais diretos, que são os materiais que se incorporam, se identificam diretamente aos produtos. É o caso da matéria-prima, da embalagem. E ainda de materiais auxiliares, tais como cola, tinta, parafuso, ou seja, todo o material incorporado de forma direta ao produto. Por mão de obra direta, entende-se os custos relacionados com o pessoal, que trabalha diretamente na elaboração dos produtos. Por exemplo, o empregado que opera um torno mecânico em uma linha de produção. A mão de obra direta não deve ser confundida com a de um operário que supervisiona um grupo de torneiros mecânicos. Como regra prática, podemos adotar o seguinte critério. Sempre que for possível medir a quantidade de mão de obra aplicada a um determinado produto, é mão de obra direta.
Caso contrário, havendo necessidade de rateio, é mão de obra indireta. Na medição da mão de obra direta, podem surgir certas dificuldades e principalmente certos custos que levam as empresas a tratar gastos de mão de obra que, pela sua natureza, são diretos, como custos indiretos. Evidentemente, o custo dos produtos ficará distorcido, cabendo à empresa um estudo mais apropriado para decidir qual é o tratamento mais adequado. Há que se lembrar ainda que o cálculo do custo da hora de mão de obra, quer direta, quer indireta, deve levar em conta todos os encargos sociais, como os da Previdência Social, do Fundo de Garantia ou de Seguridade, 13º ou salários adicionais. E também deve ser feito um ajuste para considerar as horas efetivamente trabalhadas e o tempo improdutivo, decorrente de férias, fim de semana remunerado, feriados, etc. A alocação de custos indiretos aos produtos em fabricação chama-se rateio. Por exemplo, a depreciação de máquina, rateada segundo o tempo de utilização, homem-máquina por produto, etc. Contudo, dada a dificuldade de fixação de critérios de rateio, algumas vezes tais alocações carregam consigo um certo grau de arbitrariedade. A importância do critério de rateio está intimamente ligada à manutenção ou uniformidade na sua aplicação, por vários períodos. Devemos lembrar que a simples mudança de um critério de rateio afeta o custo de produção e, consequentemente, afetará o resultado da empresa. Algumas normas práticas podem reduzir os problemas decorrentes do rateio, como gastos irrelevantes não necessitam ser rateados, porque podem não justificar o trabalho envolvido. Gastos cujo rateio seja extremamente arbitrário devem ser lançados diretamente em conta de resultado do exercício. Vamos ver agora um conceito muito importante quando estudamos gastos, custos e despesas numa empresa. São os centros de custo, que, em princípio, são setores da área de produção diferenciados segundo a função de cada um no processo produtivo. Por vezes, esta diferenciação está mais ligada ao ponto de vista econômico, em vista da maior ou menor uniformização de custos incorridos na produção, do que tecnológico, pois este está mais ligado à natureza das fases do processo. Distingue-se, fundamentalmente, duas espécies de centros de custos. Centros de custos auxiliares ou de apoio e de serviços, e centros de custos produtivos. Os centros de custos auxiliares ou de apoio e de serviços são centros de prestação de serviços aos centros de custos produtivos ou aqueles de sua espécie, possibilitando a continuidade das condições de produção. Podem exercer controles de condições e pessoas, manutenção de equipamentos, distribuição de insumos, como água, energia elétrica, vapor, gás, frio, etc. Eventualmente, podem gerar receita por prestação de serviços a terceiros. Os centros de custos produtivos são centros onde os produtos da linha de comercialização da empresa são fabricados.
através de operações de produção parcial ou de acabamento final. No seu manual de acompanhamento do curso, você encontrará o questionário sobre a terminologia utilizada na área de custos, que acabamos de estudar. Responda às perguntas propostas e compare com as respostas, que se encontram em apostila própria. Agora que já identificamos as principais terminologias utilizadas na área de custos, vamos estudar como podemos fazer a avaliação de estoque e quais os métodos e os sistemas mais utilizados. Com o intuito de chegarmos a um justo critério para a avaliação de estoque, será importante que analisemos os sistemas e métodos de custeio e os métodos de avaliação de estoque mais comuns. Quando falamos da forma de apuração do custo dos produtos, estamos falando de sistemas de custeio. Existem 3 sistemas de custeio: o custeio por absorção, o direto ou variável e o padrão ou estándar. Para calcular o valor do custo dos produtos vendidos em estoque, que vai ser apresentado em uma demonstração financeira de uma empresa industrial, é necessário utilizarmos o custeio por absorção. Ele é aceito pela legislação e pelos princípios de contabilidade. Este sistema consiste em alocar aos produtos todos os custos necessários para produzir, tanto os diretos como os indiretos. De acordo com este sistema, o custo dos produtos fabricados é formado de 3 componentes básicos: matérias-primas, mão de obra direta e gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação, sendo estes últimos alocados aos diversos produtos através de diferentes critérios de rateio. Para determinarmos o melhor mix de produção em empresas que possuem diversas opções de produção, ou ainda para determinarmos margens de contribuição para determinado menu de fabricação, o melhor sistema é o direto ou variável. Neste sistema, os custos e despesas são classificados em fixos e variáveis. Classificação essa que, quando corretamente efetuada, permite determinar a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio de cada produto, produzido ou a ser produzido pela empresa. Este sistema de custeio destina-se a fornecer à administração um instrumento de controle sobre a produção. É também denominado de sistema orçamentário. Sua eficácia depende de uma correta determinação a priori dos padrões de produção, que normalmente são divididos em padrões de matéria-prima, padrões de mão de obra e padrões de gastos gerais de produção. Este sistema, por outro lado,
sempre necessita ser acompanhado com outro sistema, por absorção ou direto, e que, nesse caso, comumente é chamado de custo real. Com a comparação, se identifica as variáveis entre o custo planejado e o realizado, permitindo, assim, identificar as fontes de desperdício ou as origens dos desvios orçamentários. Além da apuração do custo dos produtos, que estudamos anteriormente, temos a necessidade de registrar a movimentação desses estoques. A estes procedimentos se dá o nome de método de avaliação de estoques. Os métodos mais comuns utilizados no Brasil são o custo médio e o PEP. Os métodos de avaliação de estoques, como já foi dito, objetivam a separar o custo dos produtos entre o que foi vendido e o que permaneceu em estoque. Vejamos um exemplo de avaliação de estoques de matérias-primas. Seguindo cada um desses métodos, supondo a seguinte movimentação durante um determinado mês. No dia 3, foram comprados 1.500 quilos de matéria-prima, ao preço unitário de 10, perfazendo um total de 15 mil. Não houve consumo desta matéria-prima nesta data. No dia 8, foram comprados mais 2.500 quilos, ao preço unitário de 12, a um custo total de 30 mil, ainda sem consumo até esta data. No dia 12, nada foi comprado, mas foram consumidos 1.500 quilos da mesma matéria-prima em estoque. No dia 25, comprou-se mais 1.000 quilos ao custo unitário de 13 e um custo total de 13 mil, sem consumo nesta data. No dia 30 do mês, nada foi comprado, mas 2.000 quilos foram consumidos. Como poderemos avaliar esse estoque de matérias-primas para lançamento contábil? Pelo método de custo médio, poderemos buscar, por exemplo, o custo médio ponderável móvel, em que cada entrada, por custos diferentes, altera o valor do custo médio. Com isto, sabemos apenas o custo médio de aquisição do estoque comprado. Mas este estoque também vai sendo consumido ao longo do mês, o que provoca uma mudança do custo de avaliação do estoque remanescente, pela alteração do fator de ponderação. Pelo conhecimento do custo médio de compra da matéria-prima, chegamos ao custo da quantidade que foi consumida. E na coluna de saldos, saberemos a quantidade em estoque e o valor dela. Assim, no dia 3, tínhamos um saldo de 1.500 quilos, ao custo unitário de 10, perfazendo 15 mil. Portanto, o custo médio, neste caso, é também 10. No dia 8, com a compra de 2.500 a 12, tínhamos um saldo de 4 mil, perfazendo um total de 45 mil, ao custo médio de 11,25, ou seja, 45 mil dividido por 4 mil. No dia 12,
Com o consumo de 1.500 quilos, ao custo médio de 11,25, ficamos com um saldo de 2.500, valorizados em 28.125. No dia 25, efetuamos uma nova compra de 1.000 a 13 e alteramos o custo médio de 11,25 para 11,75. E ficamos com um saldo de 3.500, perfazendo 41.125. No dia 30 do mês, o custo médio era 11,75. Foram consumidos 2.000 quilos, com um custo de 23.500. E restaram 1.500 quilos em estoque, ao valor total de 17.625. Sabemos ainda que o consumo daquela matéria-prima no mês foi de 40.375. E o estoque restante do produto tem o valor de 17.625. Um outro método de chegarmos ao valor é através do cálculo do custo médio ponderado fixo. Vejamos o mesmo exemplo. O quadro correspondente às compras daquela matéria-prima, naquele mês, permanece com os lançamentos das entradas de matérias-primas, apenas suprimindo-se as saídas, que por esse método serão contabilizadas no dia 30, pelo seu total. Com isso, o custo médio e o estoque final sofrem ligeira modificação em relação aos números do método anterior, mantendo-se, entretanto, o mesmo resultado obtido para a soma de quantidade de material consumido e quantidade de material em estoque. Neste método, o custo médio será obtido dividindo-se os saldos finais, 58.000 por 5.000. No método ponderado fixo, o custo do consumo será de 40.600 e o estoque final, 17.400. Neste método, os materiais consumidos serão baixados ao custo médio do final do mês, mesmo que tenham sido consumidos em vários dias do mês. Por quê? O lançamento de baixa é unicamente no final do mês. Pelo método PEPS, abreviatura de primeiro a entrar, primeiro a sair, os estoques são avaliados pelos custos de aquisições mais recentes. Ou seja, pelo PEPS, voltamos ao nosso exemplo. Na coluna de compras, não nos interessa mais o preço médio. As matérias-primas são baixadas do estoque pelo preço mais antigo e, consequentemente, os que permanecem em estoque ficam avaliados a custos mais recentes. No nosso exemplo, o consumo mensal de 3.500 quilos foi dividido em uma partida de 1.500 quilos no dia 12, comprada a 10 o quilo, perfazendo 15.000. E uma outra, no dia 30, onde foram consumidos 2.000 quilos a 12. Temos, portanto, um consumo de 24.000, perfazendo um consumo neste mês equivalente a 39.000. O estoque final ficou reduzido a 500 quilos,
comprados a 12 e outros 1.000 quilos comprados a 13, perfazendo um total de 19.000 em mercadorias estocadas. Numa economia inflacionária, a avaliação pelo PEP faz com que os estoques sejam valorizados a custos mais elevados e, portanto, o lucro é maior. Tal fato significa sempre obrigações fiscais com imposto de renda, também mais elevado. Existe ainda o método UEPS, ou seja, último a entrar, primeiro a sair, que parte do mesmo critério de cálculo anterior, invertendo apenas o princípio do cálculo da saída, do estoque. Ou seja, os preços da matéria-prima consumida serão sempre os da última compra desta mesma matéria-prima. Assim, por este método, o consumo do dia 12 seria baixado pela última compra do dia 8, ou seja, 1.500 a 12. E o consumo do dia 30 seria baixado com base nas compras dos dias 25 e 8. Isto quer dizer 1.000 a 13 e 1.000 a 12, com um total de 2.000 a valor de 25.000. E ainda por esse método, o consumo mensal do nosso exemplo estaria cotado a 43.000 e o estoque remanescente valeria 15.000. O método último a entrar, primeiro a sair, o EPS, apresenta estoques a valores mais reduzidos e custos dos produtos vendidos mais elevados, quando há constantes aumentos de preço, como é comum no Brasil. Mas o EPS é muito pouco usado entre nós pelo fato de não ser aceito pela legislação fiscal. Entretanto, qualquer que seja o método utilizado, quando estivermos efetuando a avaliação de um estoque, é necessário observar se o critério do custo ao mercado foi considerado. Por exemplo, os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, serão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, porém deduzidos de provisão para ajustá-los ao valor de mercado, quando este for inferior. A interpretação deste item nos fornece um critério geral de avaliação de estoque, por custo ou valor de mercado, o que for o menor. Evidentemente, não se está tratando de sistemas de custeio de produção e muito menos de métodos de avaliação de estoques. Está se estabelecendo que, uma vez apurado o custo dos produtos segundo os princípios contábeis geralmente aceitos, tais custos devem ser comparados com o valor de mercado, apenas para se verificar a necessidade de se registrar uma provisão para fazer face a possíveis desvalorizações dos estoques. No próximo módulo, com o professor José Hernandes Pérez Júnior, vamos estudar a demonstração do resultado do exercício e de lucros acumulados.
As receitas e despesas de uma empresa representam, respectivamente, acréscimos e diminuições de seu patrimônio líquido. Essas receitas e despesas são controladas em contas específicas que, em geral, são de grande volume. Ao final de cada exercício, é necessário que essas contas sejam encerradas para que possa ser conhecido o resultado do exercício. Esse resultado deve ser apresentado de modo ordenado e de fácil entendimento. O encerramento das contas de receitas e despesas consiste em fazer um lançamento em todas as contas envolvidas, de modo a deixá-las com saldo igual a zero, cuja contrapartida seria dada em uma única conta, denominada resultado do exercício. Consequentemente, as receitas serão creditadas e as despesas debitadas na conta resultado do exercício. A diferença entre os débitos e créditos da conta resultado do exercício será lucro, se for credor, prejuízo, se for devedor. Naturalmente, se o total das receitas for igual ao das despesas, a empresa não terá obtido nem lucro nem prejuízo, isto é, obterá resultado nulo. Como exemplo, vejamos como é feito o encerramento das contas de despesas e receitas, utilizando-se os saldos do balancete de verificação da companhia ABC Limitada, levantado em 31 de dezembro de um determinado ano. Podemos ver neste exemplo que o balancete inclui também contas de ativo, como a conta caixa, e contas de passivo, como a conta de fornecedores. Porém, o encerramento para apuração do resultado é feito somente nas contas de despesas e receitas. Receita com vendas, receita de juros, custos dos produtos vendidos, despesas com salários, despesas com impostos e taxas, despesas com juros, acrescentando ainda a conta de resultado de exercício, e será utilizada para encerramento e apuração do resultado. Neste caso, o encerramento das contas de receita seria receita proveniente de vendas, a débito da conta receita com vendas e a crédito da conta resultado. Receitas oriundas de juros, a débito da conta receitas com juros e a crédito da conta resultado. Com o custo de produtos vendidos, o lançamento é inverso. É lançado a débito na conta de resultado e a crédito na conta custos de produtos vendidos. O mesmo procedimento se aplica às contas de despesas, como as despesas com salário, que são lançadas a débito na conta de resultado e a crédito na conta de despesas com salário. As despesas com impostos e taxas são lançadas a débito na conta de resultado e a crédito na conta de despesas com impostos. O mesmo acontecendo com juros pagos no exercício, que são lançados a débito na conta de resultado e a crédito na conta de despesas com juros.
É importante observar que todas as contas de despesas e receitas ficaram com saldo igual a zero. Por outro lado, a conta de resultados apresenta saldo credor de 40, indicando que as receitas são maiores que as despesas, havendo, portanto, lucro do exercício no mesmo valor. Finalmente, é necessário que o resultado do exercício, que no caso é 40, seja transferido para a conta de lucros acumulados. Após essa transferência, o novo balancete da companhia ABC Limitada seria esse, onde pode ser notado que, em lugar das contas de receitas e despesas, temos uma modificação no saldo da conta de lucros acumulados. Convém destacar que, caso a empresa tenha prejuízos anteriores, naturalmente, o nome da conta seria prejuízos acumulados. A sistemática de contabilização é a mesma já mencionada, mudando-se, onde for necessário, o sentido dos lançamentos. A empresa deve informar aos leitores de suas demonstrações contábeis como foi obtido o resultado do exercício e foi transferido para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Essa informação sobre a formação do resultado do exercício é fornecida, em sua maior parte, através da demonstração do resultado do exercício, que nada mais é do que uma apresentação das origens e aplicações de recursos decorrentes das atividades operacionais e que mais afetaram o patrimônio líquido, ou seja, as contas de receitas e despesas operacionais e não operacionais, apresentadas na forma indicada pela legislação vigente. Vimos anteriormente quando um gasto é considerado custo e quando é considerado despesa. Vamos analisar agora a classificação das despesas e a forma de sua apresentação na demonstração do resultado do exercício. São despesas operacionais todas as despesas que contribuem para a manutenção da atividade operacional da empresa, ou seja, todas aquelas que se relacionam diretamente com o objeto de negócio. Por isso, são ditas operacionais. Resumindo, são consideradas despesas operacionais todos os gastos realizados com o objetivo final de gerar receitas e diretamente relacionados com a natureza específica dos negócios da empresa. Analogamente, as despesas não operacionais são aquelas não relacionadas com a natureza específica dos negócios da empresa. Guardando bastante semelhança com as despesas, temos as receitas operacionais, que são todas aquelas que estão diretamente relacionadas com a natureza do negócio de uma empresa. Por exemplo, se o negócio de uma empresa é vender mercadorias, o título de receita de vendas já indica a sua atividade. Ou, se nos referimos a uma empresa que presta serviços, o título de receita de prestação de serviços já indica o seu objetivo social. Inversamente às receitas operacionais, as não operacionais são aquelas que não se relacionam diretamente com a natureza do negócio da empresa. De acordo com a legislação vigente, as empresas devem adotar a demonstração do resultado do exercício na forma dedutiva ou vertical, cujas características são as seguintes. Inicia-se apresentando a receita operacional bruta, formada pelas vendas, seguidas das deduções relativas a impostos incidentes, com o fim de obter-se a receita operacional líquida. Desta, deduz-se o custo dos produtos vendidos,
obtendo-se o lucro bruto. Do lucro bruto são subtraídas as despesas operacionais e, em geral, divide-se em 4 grandes grupos. Despesas operacionais com vendas, representadas pelas comissões, fretes para entregas, etc. Despesas gerais administrativas, salários e encargos do pessoal administrativo, depreciações, etc. Despesas financeiras, juros e variação monetária de empréstimos, etc. Amortizações de despesas diferidas, obtendo-se assim o lucro operacional. Somando-se ou subtraindo-se ao lucro operacional as receitas e despesas não operacionais, obtém-se o lucro antes do imposto de renda. Deste valor, devemos deduzir o valor da provisão para o imposto de renda, obtendo-se, assim, o lucro antes das participações estatutárias. Finalmente, serão excluídas, se existirem, as participações estatutárias devidas a empregados e diretores. O saldo final é o que denominamos lucro líquido do exercício. A seguir, veremos que caminho devemos seguir para a apuração do resultado do exercício. Primeiramente, devemos encerrar todas as contas de receitas e despesas, operacionais e não operacionais, em contrapartida da conta resultado do exercício, aberta para este fim. O lançamento será: contas de despesas. São lançadas a débito na conta de resultado do exercício e a crédito na conta despesas. Lançamos as contas de receitas a débito na conta receitas e a crédito na conta resultado do exercício. O resultado obtido após o encerramento de todas as contas de despesas e receitas será o lucro antes do imposto de renda, LAIR. Vamos então calcular e contabilizar o imposto de renda, que é lançado a débito na conta de resultado do exercício e a crédito na conta de provisão para imposto de renda. O passo seguinte será calcular e contabilizar as participações estatutárias, que serão lançadas a débito na conta de resultado do exercício e a crédito na conta participações estatutárias a pagar, no passivo circulante. Transferimos, então, o resultado do exercício apurado para a conta de resultados acumulados. No caso de lucros, lançamos a débito na conta de resultado do exercício e a crédito na conta resultados acumulados. Se o resultado anteriormente apurado foi prejuízo, lançamos a débito na conta de resultados acumulados e a crédito na conta de resultados do exercício. A próxima etapa será calcular e contabilizar as reservas de lucro. A débito na conta de resultados acumulados e a crédito na conta de reservas de lucro. Após o que, iremos calcular e contabilizar os dividendos propostos, lançando-os a débito na conta de resultados acumulados e a crédito na conta dividendos propostos, no passivo circulante. Você encontrará, junto ao seu manual, um questionário sobre o que acabamos de estudar, ou seja, apuração e demonstração do resultado do exercício. Procure respondê-lo e confira as respostas no caderno de soluções, que também acompanha este curso.
Mesmo que você tenha respondido certo todas as questões apresentadas, é imprescindível que tente agora solucionar o caso prático de apuração e demonstração do resultado do exercício da empresa Delfim Filhos S.A., que também faz parte desse curso. Logo após, você poderá saber o quanto acertou através do caderno de solução que acompanha esse caso prático. Boa sorte. A demonstração dos resultados acumulados tem a finalidade de apresentar de forma clara o resultado líquido do período e sua distribuição, e a movimentação ocorrida no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Com a instituição da figura do dividendo obrigatório e também da faculdade de destacar parcelas do lucro do período para a formação da reserva de lucros a realizar e da reserva para contingências, essa demonstração assume maior importância, pois refletirá todos os acréscimos dos valores que influenciam tais dividendos. A conta de lucros ou prejuízos acumulados podem sofrer débitos e créditos de diversas origens. Os créditos podem ser originados de correção monetária do saldo inicial, ajustes de exercícios anteriores, reversões de reservas e lucro líquido de exercício. Os débitos, que em geral representam a apropriação dos lucros, podem ser dos seguintes tipos: ajustes de exercícios anteriores, transferências para reservas, dividendos obrigatórios e prejuízo do exercício. Os ajustes de exercícios anteriores podem ser oriundos de duas fontes: de mudança de critério contábil ou de erro não imputável ao exercício corrente. Tais ajustes devem ser contabilizados diretamente na conta de lucros acumulados, de maneira a aumentá-los ou diminuí-los. Assim, será um crédito no primeiro caso e um débito no segundo. É importante lembrar que critérios contábeis somente devem ser alterados quando da mudança decorrer uma melhoria na contabilidade. Existem várias mudanças de critérios contábeis que alteram a apuração do resultado. Suponhamos que a empresa viesse contabilizando a despesa com garantia de seus produtos na base de caixa e, neste exercício, passasse ao regime de competência, fazendo a correspondente provisão para garantias. É claro que o pagamento, neste exercício, das despesas do exercício anterior deve ser lançado à conta de lucros acumulados e não no resultado do exercício. Convém ressaltar que a mudança de critério é diferente de mudança de situação. Vejamos um caso em que tal mudança deve ocorrer. A empresa vem depreciando um bem pela taxa de 25% ao ano, ou seja, considera sua vida útil de 4 anos. E passando algum tempo, altera a taxa de depreciação para 20% ao ano em função de nova estimativa de prazo de vida útil do bem. Tal mudança não é de critério, e sim de estimativa. O critério é depreciar o bem pela sua vida útil. Tal fato, se relevante, deve ser indicado em nota justificativa. Porém, não será contabilizado na demonstração de lucros acumulados. Os erros devem ser evitados, mas, se descoberto algum, deve ser feita a sua correção, usando a conta de lucros ou prejuízos acumulados. As reversões de reservas são importantes porque algumas delas alteram o montante que servirá de base de cálculo para a apuração do dividendo obrigatório. É o caso, por exemplo, da reserva de contingência.
As reservas, quaisquer que sejam as suas origens, não se confundem com as provisões. Assim, não teremos na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados quaisquer valores a título de reversão de provisão, os quais deverão ser revertidos diretamente para a conta de resultado do exercício. As transferências para reservas são efetuadas de acordo com as disposições estatutárias, que se baseiam em normas legais e são propostas pela administração. A administração pode propor, por exemplo, a destinação de parte do resultado para a formação da reserva para contingência. Tal proposta deverá ser justificada pela administração à Assembleia Geral. As reservas estatutárias são, como o próprio nome indica, aquelas cujos critérios de apuração, finalidades e limites máximos encontram-se claramente definidos nos estatutos. Por último, a reserva legal, prevista em lei, deve ser constituída à base de 5% do lucro líquido, antes de qualquer outra destinação, até um montante de 20% do capital social. Tendo por finalidade exclusiva assegurar a integridade do capital social, esta reserva só pode ser utilizada para aumentar o capital ou para compensar prejuízos. A apuração do dividendo obedece, na atual legislação, a critérios bem definidos que limitam o poder da administração e das controladoras com relação ao montante a ser distribuído. O total dos dividendos a serem distribuídos e o montante por ação deverão ser indicados nesta demonstração. No próximo módulo, estaremos com o professor Célio Lora, estudando a classificação das contas no balanço patrimonial. Neste módulo, vamos estudar a organização das contas no balanço patrimonial. O balanço patrimonial corresponde à demonstração acumulada do total das origens e aplicações de recursos de uma empresa, até uma determinada data. Quando analisamos a demonstração do resultado, verificamos que essa demonstração consiste na apresentação dos saldos das contas de receitas e de despesas de um modo ordenado. As contas que registram os elementos patrimoniais também devem ser classificadas e agrupadas de modo a permitir e facilitar o entendimento e análise da situação econômica e financeira da empresa. Essa classificação e o agrupamento das contas devem obedecer aos princípios contábeis geralmente aceitos e à legislação pertinente. As contas do ativo devem ser dispostas em ordem decrescente de liquidez. Elas são classificadas nos seguintes grupos: ativo realizável
e ativo permanente. Vejamos como é composto e quais as características de cada um deles. O ativo realizável representa os bens e direitos que serão realizados pela empresa, através de suas atividades operacionais, comerciais ou financeiras, e são classificados em ativo circulante e realizável a longo prazo. O ativo circulante é composto das disponibilidades dos direitos realizáveis no curso do exercício social seguinte e das despesas pagas antecipadamente. As disponibilidades representam o numerário em caixa e em banco, que pode ser utilizado de imediato. Isto é, à livre disposição da empresa. Os recursos depositados em bancos, que por qualquer razão não são de livre movimentação pela empresa, devem ser demonstrados de modo a indicar essa condição, bem como as aplicações de recursos de liquidez imediata. Como direitos realizados no exercício social subsequente, devemos entender não só as duplicatas a receber, deduzidas da conta duplicatas descontadas e da provisão para devedores duvidosos, como também os direitos de propriedade, tais como estoques, aplicações de curto prazo, ou seja, aquelas que serão transformadas em numerário no curso do exercício social subsequente, e os demais valores a receber. Também são classificáveis no grupo do circulante as aplicações de recursos em despesas que ainda não foram incorridas, mas que já foram pagas. Caso típico dessas despesas do exercício seguinte é o prêmio de seguro, que é pago antecipadamente, mas refere-se a uma obrigação contratual da seguradora de prestar um serviço no futuro. Aluguel pago antecipadamente ou ainda juros pagos antecipadamente. Nesse ponto, é importante que sejam conhecidos os seguintes conceitos fixados pela lei com relação ao exercício social. O primeiro é que o exercício social terá duração de 12 meses. Os únicos exercícios sociais que poderão fugir a essa regra são aqueles em que ocorrer a constituição da empresa ou em que for modificada a data de encerramento do exercício. Nas empresas que tiverem o ciclo operacional superior a um exercício, a classificação no circulante ou longo prazo poderá ter por base esse ciclo. Ciclo operacional é o intervalo de tempo compreendido entre a aplicação de recursos na produção de bens ou serviços e o recebimento do numerário pela venda deles. Um outro grupo de ativos é o realizável a longo prazo. Para a classificação de contas no realizável a longo prazo, é necessário que os direitos sejam enquadrados em pelo menos uma das seguintes situações. Sejam transformados em numerário somente após o término do exercício seguinte, ou após o ciclo operacional da empresa, quando este ultrapassar o exercício social.
tais como depósitos compulsórios, depósitos para incentivos fiscais, empréstimos obrigatórios ao governo, ou, na segunda hipótese, que decorram de operações não relacionadas com as atividades operacionais da empresa e que tenham sido praticadas com empresas coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes do lucro da empresa, tais como empréstimos a diretores, contas a receber de controladas e valores a receber junto às coligadas. Em resumo, a classificação no realizado a longo prazo depende de dois fatores: tempo e condição do devedor. O grupo do ativo permanente está dividido nos seguintes subgrupos: investimentos, imobilizados e diferidos. Devem ser classificados como investimentos as participações em outras empresas e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no circulante, nem no realizável a longo prazo, tais como ações ou cotas de empresas, títulos de clube e obras de arte. Os investimentos permanentes têm como principal característica o fato de não haver intenção por parte da empresa de vendê-los. O segundo subgrupo do ativo permanente é o imobilizado. Esse subgrupo é composto dos direitos que tenham por objeto a manutenção das atividades da empresa ou que sejam exercidos com essa finalidade, bem como os direitos de propriedade industrial ou comercial. São classificados no imobilizado, por exemplo, os bens tangíveis, como terrenos, edifícios, móveis e utensílios, veículos, e os intangíveis, como marcas, patentes e o custo de exploração de fundo de comércio. No subgrupo do diferido, serão classificadas as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício social. São despesas relativas a serviços já recebidos, mas que não foram lançados no resultado, pois contribuirão para a formação e obtenção de resultado de exercícios futuros, como é o caso dos gastos pré-operacionais. Para fixarmos melhor a classificação das contas do ativo no balanço patrimonial, e antes de entrarmos nas do passivo, é importante que se faça o exercício proposto junto ao manual de apoio do curso, que está acompanhado das respectivas soluções. As contas das origens ou do passivo são classificáveis nos seguintes grupos: passivo circulante e exigível a longo prazo. A classificação das contas no grupo do circulante ou do exigível a longo prazo tem por único critério a época de vencimento das obrigações. Assim, se a obrigação vencer antes do término do exercício social subsequente, deve ser classificada como circulante, tais como fornecedores, impostos a pagar, encargos sociais e empréstimos. Caso contrário, deve ser classificada no longo prazo. Como exemplo, empréstimos, provisões para garantias, contingências fiscais ou trabalhistas. Também aqui
se o ciclo operacional for superior ao exercício social, poderá ser tomado como base para determinar o que é circulante e o que é longo prazo. O último subgrupo do passivo é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido está dividido em capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucro, lucros ou prejuízos acumulados. O capital social comporta os subgrupos domiciliados no Brasil, domiciliados no exterior, capital subscrito e capital a integralizar. Ainda com relação ao capital social, dois aspectos merecem destaque. As parcelas do capital pertencentes à pessoa domiciliada ou com sede no exterior, registradas no Banco Central do Brasil, devem ser apresentadas destacadamente. Além disso, a conta do capital social discriminará o montante subscrito, seguida da apresentação e dedução da parcela ainda não realizada, resultando como saldo o capital integralizado. As reservas são oriundas das correções monetárias do balanço, das subvenções, de doações e de subscrições de valores mobiliários e, de modo geral, destinam-se a preservar o capital da empresa e possibilitar a sua expansão. São constituídas por exigência legal, por determinação dos estatutos ou por decisão dos acionistas, para atender a certos fins. As reservas se dividem em três tipos: reservas de capital, reservas de reavaliação e reservas de lucro. As reservas de capital registrarão as contribuições dos subscritores e ações emitidas pela empresa que não se destinarem à formação do capital social, ou seja, o ágio na emissão de ações, o produto de alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição, assim como doações e as subvenções para investimento. Serão ainda classificadas como reservas de capital o resultado da correção monetária do capital realizado. Nas reservas de reavaliação, serão classificadas as contrapartidas de aumento de valor atribuído a elemento do ativo em virtude de novas avaliações, com base em laudo elaborado por perito e aprovado pela Assembleia Geral. Não confundir com a correção monetária do balanço, com base em coeficientes oficiais, registrada em conta de resultados. As reservas de lucros se subdividem nas seguintes: legal, estatutária, para contingências, para retenção de lucros, lucros a realizar e especial. O preço da emissão das ações sem valor nominal será fixado na constituição da companhia pelos fundadores e no aumento de capital pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. O preço da emissão pode ser fixado como parte destinada à formação da reserva de capital. O Estatuto poderá autorizar a utilização desta reserva para distribuir dividendos prioritário e cumulativo, conferindo às ações preferenciais no exercício que o lucro for insuficiente. As reservas de capital têm a sua utilização regulada pela lei e somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos,
que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucro. Resgate, reembolso ou compra de ações, resgate de partes beneficiárias, incorporação ao capital social, pagamento de dividendos aos titulares de ações preferenciais. Quando o Estatuto assegurar-lhe o direito de receber o dividendo cumulativo à conta dessa reserva, no ano em que o lucro for insuficiente. A reserva legal será constituída por valor igual a 5% do lucro líquido do exercício e não excederá a 20% do capital social. A companhia poderá deixar de constituir reserva legal quando o saldo desta reserva, acrescido das reservas de capital, exceto a reserva de correção monetária do capital realizado, exceder a 30% do capital social. A reserva só poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou para aumentar o capital. O saldo das reservas de lucro, exceto as reservas para contingência e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a Assembleia deliberará sobre a destinação do excesso. O Estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma, indique a sua finalidade. As parcelas de lucro que anualmente serão destinadas à sua constituição e o seu limite máximo. A empresa, com a aprovação da Assembleia, poderá destinar parte do lucro líquido à formação da reserva com finalidade de compensar em exercícios futuros a diminuição do lucro decorrente da perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. A Assembleia poderá acolher proposta de investimento e deliberar reter parcela do lucro do exercício. Para efeito de constituição da reserva de lucros a realizar, as seguintes parcelas poderão ser consideradas: o saldo credor da correção monetária, os lucros decorrentes de aumento do valor do investimento em sociedades coligadas ou controladas, o lucro em vendas a prazo realizável após o término do exercício seguinte. Quando o pagamento de dividendos for incompatível com a situação financeira da companhia, esta informará a Assembleia e, neste caso, deverá constituir uma reserva especial. E se não forem absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da companhia. Ainda é importante mencionar que a lei determina que o valor das ações em tesouraria adquiridas pela própria empresa seja deduzido do patrimônio líquido na conta que registre os recursos
que garantirem a aquisição das ações, sem prejuízo do capital social. Para que bem compreendamos a situação patrimonial da empresa, as demonstrações financeiras devem conter certas informações imprescindíveis. Estas explicações normalmente são narradas nas próprias demonstrações financeiras ou em notas explicativas, que fazem parte integrante das peças contábeis, examinadas no relatório da diretoria. Com relação ao grupo do patrimônio líquido, as informações necessárias são as seguintes: quantidade e valor nominal das ações por tipo, ordinárias e preferenciais, menção do direito e restrição das ações preferenciais, quaisquer opções, possibilidades de conversões e períodos em vigor das ações preferenciais. Menção dos aumentos de capital ocorridos durante o exercício e das suas origens. Prazos fixados para a integralização no caso de existência de capital a integralizar. Montante dos dividendos cumulativos em atraso. Menção de qualquer restrição para a livre distribuição dos lucros acumulados e reservas. As sociedades anônimas deverão evidenciar, além das informações referidas acima, as importâncias correspondentes ao capital em circulação, destacando capital autorizado, se aplicável, capital correspondente às ações a serem ainda subscritas, capital correspondente às ações próprias adquiridas e capital efetivamente integralizado. Os lucros acumulados representam os lucros cuja distribuição ou apropriação não foi ainda determinada pelos acionistas ou cotistas. Como os lucros acumulados fazem parte do patrimônio líquido, por outro lado, também os prejuízos acumulados constituem reduções do patrimônio líquido e, como tal, devem ser demonstrados. Você encontrará, como parte integrante deste curso, um questionário completo sobre balanço patrimonial, além de um caso prático para ser resolvido. Você também encontrará as soluções adequadas aos dois exercícios. Os professores José Hernandes Pérez Júnior e Mário Henrique Simonsen estarão conosco no próximo módulo, quando estudaremos a correção monetária do balanço.